Eu acho que a fase que eu mais lidei com críticas e ataques pessoais foi antes de eu ser mãe. E eram críticas que me doíam muito, porque diziam muito desse lugar, assim, né, de você não sabe o que você tá falando, porque você não é mãe. Agora, um dos desafios nesse processo de trabalhar na internet foram os conteúdos sobre marketing digital. Dentro dessa ideia do marketing digital, né, de ter que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, de ter que fazer, isso aqui acontecer, e de não estar conseguindo fazer aquilo tudo. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa ter uma ideia assim, que ninguém nunca teve, uma ideia extremamente revolucionária de curso, mas às vezes é no simples, às vezes é na nossa entrega ali, né? A gente ir pelo caminho que a gente sente que a gente está preparado, que a gente confia no que a gente vai fazer, é que a gente vai levar essa mensagem. Eu comecei a perceber realmente assim, um reconhecimento do meu trabalho e um crescimento saudável quando eu consegui encontrar minha essência no meu trabalho. E, obviamente, naquela época eu não conhecia nada sobre redes sociais, eu não tinha estratégia nenhuma, né? Eu fazia do jeito que eu achava que era para ser feito. E para gravar os meus primeiros stories, gente, levei mais um mês e eu lembro até hoje, nossa, primeiro que eu entupi de filtros os stories, porque tinha essa insegurança de aparecer como eu sou. Eu tinha ainda esse medo de não ser aceita, de não ser levada a sério. Então, eu lembro que eu colocava filtros, eu fazia stories em preto e branco, então com cílios, né, do filtro para embelezar, porque eu tinha muita essa insegurança. E daí outra coisa também era que eu olhava outras educadoras parentais e pensava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou dar conta de gravar um story decente, que as pessoas assistam e falem assim, legal, o que essa mulher tá falando, legal, gostei dela, gostei do conteúdo, quero saber mais. E aí, eventualmente, chegou um momento no qual, de fato, eu tive que enfrentar as críticas, porque quanto mais meu perfil crescia, mais críticas começavam a surgir. Críticas em relação ao conteúdo, às vezes críticas em relação às artes. Gente, eu queria morrer quando alguém criticava as minhas artes, porque eu dava um duro para fazer as artes, porque é completamente fora da minha área. E quando alguém criticava, eu sentia assim, você não tá vendo o meu esforço que eu tô fazendo para conseguir fazer essas artes que são tão difíceis de fazer. Então eu levava pro lado pessoal, ficava chateada. Eu nunca pensei em desistir, porque realmente a minha vontade, ela vem me guiando, o meu desejo vem me guiando, mas assim, com certeza houve dias nos quais eu tinha vontade de chutar um balde, mas aí no dia seguinte vambora, né? Deixa acontecer e realmente começar também a levar em consideração, às vezes, algumas críticas das pessoas. Eu acho que a fase que eu mais lidei com críticas e ataques pessoais foi antes de eu ser mãe. E eram críticas que me doíam muito, porque diziam muito desse lugar, assim, né? De você não sabe o que você tá falando, porque você não é mãe. Quando você tiver o seu filho, vamos ver, né? Como é que vai ser. Então eram críticas muito duras, assim, e elas vinham muito desse lugar, principalmente, assim, né? E, claro, já tinha um desejo muito grande de ser mãe, mas ainda sentia que não era o momento, né? A gente ainda estava vivendo outras fases e tudo mais. Mas eu sinto que depois que eu fui mãe, eu também não queria deixar de maneira alguma, né? Que essa pressão de que eu estivesse apresentando ali no meu trabalho só fosse bom se eu fosse mãe. Então, nunca me deixei levar por essa pressão, por essa crítica para decidir o momento de ser mãe. Mas quando realmente foi o nosso momento, né, de crescer a família, de ter nosso filho, eu senti que houve uma diminuição muito grande nessas críticas, nesses ataques, e ao mesmo tempo, esse momento que foi, eu engravidei do Matias em 2018, mais ou menos nesse tempo, o tema, né, da disciplina positiva, da educação com respeito, comunicação não violenta, começou a ter um boom
nas redes sociais, né? Um crescimento muito grande. E aí eu sinto que também eu fui menos questionada, porque eu não era mais só uma das poucas pessoas falando sobre esse assunto, né? A gente foi tendo cada vez mais pessoas falando sobre isso, e aí as pessoas passam também a ter mais interesse, a acreditar mais que isso é possível. E a gente também aprende uma coisa, a diferenciar a crítica construtiva e a crítica destrutiva, né? Então, a crítica construtiva é quando uma pessoa chegou para mim, por exemplo, e falou assim: Maia, o fundo da tua arte está muito claro, o contraste está muito baixo em relação à letra e eu não estou conseguindo ler muito bem. E eu fiquei magoada no momento por causa daquele pensamento de ai, eu já me esforcei tanto para conseguir, como que você veio falar isso para mim? E depois eu comecei a pensar, falei, caramba, faz todo sentido, né? E eu tava usando, gente, era um azul turquesa e branco na letra, assim, pouquíssimo contraste realmente. Então foi uma crítica muito apreciada e hoje em dia eu presto atenção nessa questão do contraste, tamanho da letra, eu tenho um pouquinho mais de experiência do que há 2 anos e meio atrás. E existe também a crítica destrutiva, né? Que a gente às vezes chama assim de hater, né? Que a pessoa vem e te detona e fala mal de você, dos teus filhos, do teu trabalho, só pelo prazer de te fazer sentir mal. E dói, não vou fazer de conta que não dói. Isso acontece às vezes, isso ainda acontece às vezes. E o que eu faço nesse momento é me permitir sentir aquilo, passar por aquilo e lembrar que faz parte do trabalho, nenhum trabalho é perfeito, a gente vai enfrentar isso e quanto mais o perfil cresce, mais esse tipo de coisa acontece, mais esse tipo de comentário negativo vai surgir e a gente pode desabafar, sabe, com quem a gente confia, a gente pode desabafar com outras educadoras parentais que passam por isso também e se fortalecer nisso, para perceber que não estamos sozinhas nessas dificuldades. Então, eu acho que também é importante criar, assim, uma rede de apoio profissional, pessoas com as quais você pode contar, que você pode conversar, que você pode desabafar, compartilhar os teus medos e se sentir menos sozinha nesse processo. A partir do momento que a internet, né, traz essa possibilidade de ser uma ferramenta de trabalho, de ser uma ferramenta de criação de cursos, de ser uma ferramenta para ter uma renda financeira, a gente vai ter pessoas que vão falar sobre como fazer isso de uma maneira que você ganhe dinheiro, né? De como colocar o seu conhecimento ali à disposição das pessoas e ganhar dinheiro com isso. Só que nesse movimento a gente viu muitas pessoas orientando e dando sugestões, né? E falando de formas de fazer, formas de anunciar um produto, formas de vender um produto, formas de construir um produto que a gente sentia que não tinha a ver com o propósito desse trabalho. Então sentir esse incômodo, né, questionar, peraí, mas será que é desse jeito mesmo que eu tenho que falar com as mães? Né? Para mim uma palavra que ficou sempre marcante, assim, né, era a sugestão, né, de fazer posts assim, 5 erros que toda mãe comete com o filho, por exemplo, né? E eu me lembro de falar assim, não, esse tipo de post eu nunca vou fazer, porque eu não quero dizer para uma mãe quais são os 5 erros que ela comete com os filhos. Não, eu não posso dizer isso, não quero dizer isso. Agora, um dos desafios nesse processo de trabalhar na internet foram os conteúdos sobre marketing digital. Então, eu cheguei a fazer um curso sobre isso. E no curso falava que eu tinha que fazer 3 para 4 posts por dia, não sei quantos stories, e live, e IGTV, e não sei o que mais, e carrossel, e parará. E assim, a gente tem que entender uma coisa. Nós, educadoras parentais e mães, nós não temos 10 horas por dia, sem interrupção, para dedicar ao trabalho. O nosso modelo de trabalho é específico, com menos horas. A gente precisa equilibrar a maternidade e o trabalho. A gente não está o dia inteiro só trabalhando. Então eu sinto que muitas vezes esses conteúdos de marketing digital deixam, principalmente as mães, muito agoniadas, pressionadas. Então essa sensibilidade, eu acho que a sensibilidade, a conexão que a gente tem com o nosso público e com o nosso trabalho, né? Se colocar no lugar do outro,
é que vai fazer com que a gente questione essas técnicas, né, esses modelos engessados de comunicação, de venda dos produtos, de anúncio dos produtos e criar outras maneiras, criar outras possibilidades, criar outra linguagem. Então foi no questionamento, né, foi nesse exercício de questionar e de se conectar com o público, de se conectar, né, comigo quanto mãe, mas mesmo antes de ser mãe, eu já fazia esse exercício, né, de se conectar com o que o outro vai sentir ouvindo isso, é que a gente questiona e a gente vai entendendo. Isso aqui eu vou pegar para mim, né, essa ferramenta, essa sugestão, essa dica, vou pegar para o meu trabalho, isso vai fazer sentido, né, vou aproveitar isso aqui eu não vou, isso aqui eu deixo para lá. Então, eu sinto que dentro da nossa área em específico, nesse nosso trabalho específico com educadoras parentais e mães, ou psicólogas e mães, ou pediatras e mães, pessoas que atendem famílias que também são mães, o nosso modelo de trabalho é bem específico e a gente não pode chegar para essas profissionais e falar assim, toma, 1000 coisas para você fazer, para você ter sucesso nas redes sociais. Eu lembro que quando eu saí da certificação de educador parental pela Associação de Disciplina Positiva, eu lembro que eu falei, nossa, eu quero criar um curso sobre esse assunto, mas eu ainda não me sentia preparada para detalhar um conteúdo, né, para pensar assim, não, vai ter módulo tal, módulo X e tal. Eu me senti insegura ainda nesse sentido. Eu já tinha preparado outros cursos antes dessa formação, né? Mas muito dentro ali da minha área da terapia ocupacional, com referências assim mais estruturadas para um curso. Mas eu senti que esse caminho, né, para as pessoas entenderem a disciplina positiva, entenderem, né, essa forma de educar, eu senti que era muito potente, assim. Eu queria criar um curso sobre isso, mas não sabia como começar. E aí eu tive uma ideia. Quando eu li o livro da disciplina positiva, nos últimos capítulos, a Jane Nelson, ela deixa uma sugestão de grupo de estudos do livro. E eu lembro que na formação as pessoas, né, tinha sido dito que a gente poderia fazer esses grupos de estudos, acompanhar esses grupos de estudos, e todo mundo fazia isso presencialmente. Eu pensei, quem sabe eu faço isso online? Quem sabe eu uso esse mesmo script que está ali no livro disponível, autorizado para ser feito online. Perguntei, o pessoal, né, da APDA me autorizaram e foi o meu primeiro curso. Então o meu primeiro curso, ele se chamava Treinamento em Disciplina Positiva. E todo o conteúdo dele eram os 7 encontros que estavam no livro da Jane Nelson. Não foi um curso inspirado, né? Assim, não foi um curso que eu criei os módulos. E eu tive, se eu não me engano, 5 turmas desse curso. Foi esse curso que estruturou muito o meu trabalho, que me ajudou a levar esse conteúdo para mais pessoas. As pessoas se encantavam com o conteúdo que a Jane Nelson, né? E é claro que eu sempre nomeava isso, né, referenciava ela. As pessoas ficavam encantadas com esse conteúdo que ela deixou ali no livro, né, compravam o livro e tudo mais, iam indicando umas para as outras. E depois, né, depois de 5 turmas, assim, de vários alunos fazendo esse curso, é que eu fui criar o meu primeiro curso gravado. O treinamento em disciplina positiva, ele inclusive foi um curso ao vivo, porque eu também não me sentia pronta para gravar, para deixar tudo gravadinho lá. Então era ao vivo, eu estava ali junto com os alunos, aprendendo junto com eles, fui melhorando, fazendo algumas adaptações às sugestões, né, da Jane Nelson ali do livro, do que ela tinha deixado no livro. E aí só depois, então, mais ou menos 1 ano depois, é que eu lancei o Educar com Respeito, que foi o meu primeiro curso gravado. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa ter uma ideia assim, que ninguém nunca teve, uma ideia extremamente revolucionária de curso, uma produção de curso, né, em estúdio, com isso, com aquilo, com um profissional tal, mas às vezes é no simples,
às vezes é na nossa entrega ali, né? A gente ir pelo caminho em que a gente sente que a gente está preparado, que a gente confia no que a gente vai fazer, é que a gente vai levar essa mensagem. Então eu acho que o principal para mim, assim, o que eu sinto que me fez crescer no meu trabalho foi me jogar, foi experimentar, né? Não ter medo de errar. É claro que é horrível errar, é claro que eu já sofri por ter errado, já errei muito, mas eu tô sempre aprendendo com isso. Eu comecei a perceber realmente assim, um reconhecimento do meu trabalho e um crescimento saudável quando eu consegui encontrar minha essência no meu trabalho. O que significa encontrar minha essência? Não tentar ser outra pessoa de quem eu realmente sou, ser autêntica nas minhas dores e nas minhas felicidades quando eu apareço no Instagram, ser honesta com quem me segue. Eu acho que isso com certeza foi um ponto importante, porque por muito tempo eu tive dificuldade em conseguir ser eu mesma na internet. Por muito tempo eu tinha medo do que as pessoas pensariam quando eu aparecesse de verdade. Então isso com certeza foi um dos pontos muito importantes. Acho que outra coisa muito importante também é meu comprometimento com conteúdo de qualidade. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero postar só por postar. Eu quero postar conteúdos que realmente tragam algum benefício para quem me segue. Porque no final das contas, os beneficiados são as crianças. Então, meu compromisso é com elas. De trazer conteúdo que realmente faz sentido, que seja transformador, que seja também compreensível. E aí eu acho que eu posso entrar num terceiro ponto. Eu sinto que a linguagem que eu uso no Instagram é muito acessível. Eu tento descomplicar o máximo para explicar os conceitos para as pessoas. Eu uso muitas analogias, que isso também facilita o aprendizado. Eu sinto que isso tem muito a ver também com a minha formação, porque eu sou pedagoga e na pedagogia a gente aprende, né, a ensinar. Como que eu faço um conteúdo se tornar compreensível para o meu aluno? Então, na pedagogia eu estudei isso e eu trago isso para o meu trabalho também. Como que eu faço para esmiuçar esse assunto? Como que eu faço para esclarecer isso? Como é que eu explico tal situação fazendo uma analogia do mundo adulto? Então, isso tem ajudado as pessoas a se conectarem comigo, a quererem me seguir, porque fica fácil de absorver, né? Aí quando eu sinto que um assunto é um pouco mais profundo, que não tem como trazer essa explicação um pouco mais facilitada, aí eu vou para a live, que daí a gente consegue aprofundar, a gente consegue destrinchar mais ainda. Então eu vou encontrando esse modelo de trabalho assim, onde eu consigo entregar conteúdos de fácil compreensão nos posts e nos vídeos, e quando eu preciso aprofundar eu vou para as lives, e isso tem funcionado muito para mim. O que me motiva é ver, justamente dentro da minha própria casa, assim, na minha relação com meu filho, na relação do meu companheiro com o meu filho, o quanto esse conteúdo faz diferença nas nossas vidas. Eu tenho certeza que se a gente não tivesse acesso a esse conteúdo, por mais que a gente tivesse um impulso dentro de nós de agir com mais respeito com ele, muitas vezes a gente se sentiria perdido, muitas vezes a gente talvez usaria caminhos, né, que os nossos pais usaram, que outras pessoas diriam pra gente usar, mas a gente não faz isso porque a gente tem essa segurança, né, no que a gente acredita. E não digo que a gente é perfeito, porque não somos e nem queremos ser, né, e a gente muitas vezes não sabe o que fazer, mas é dentro dessas tentativas que vem a nossa motivação, né? E também me sinto extremamente inspirada e motivada por cada família que me diz o quanto foi transformada por esse conteúdo, né? Por cada família que me escreve, que me encontra na rua, que agradece, né? Que se emociona e que fala, né, da sua realidade hoje, depois de ter conhecido o meu trabalho, depois de ter lido um post, depois de ter participado de um curso. Isso para mim assim não tem preço, né? Porque às vezes a gente vê esse movimento, né? A gente sente esse encorajamento ali em uma pessoa, só que não é só uma pessoa, né? É uma pessoa que te fala hoje, é outra pessoa que te fala amanhã, outra que te fala depois. Quando você percebe, existe um número muito grande de pessoas que estão confiando em você e que estão vivendo, experimentando viver, tentando pelo menos viver aquilo que você está compartilhando ali e sentindo a diferença na vida delas.
Então isso traz uma força muito grande, assim, de sentir, poxa, eu transformo o mundo. E eu acho que antes eu sentia assim, não, eu transformo a relação, né, desses pais com essa criança, desses adultos com essa criança, mas hoje eu tenho uma consciência, que é também a consciência que me motiva diariamente, que me ajuda a continuar fazendo o que eu faço, que é a consciência de que não é uma transformação só ali naquele núcleo familiar, mas que é uma transformação global, que é uma transformação de mundo, porque cada criança dentro dessas famílias que for tratada diferente, que for criada de uma maneira diferente, que for criada com mais respeito, que for compreendida, que for ensinada sobre suas emoções, essa criança, ela vai ter uma repercussão no mundo diferente. Ela vai ser uma pessoa para o mundo diferente. Então, o meu trabalho, ele contribui não só para que aquela família ali que hoje me escreveu agradecendo, esteja vivendo algo diferente, mas para que o mundo que eu vivo, que meu filho vive, que as pessoas que eu amo vivem, também esteja se transformando em algo diferente. Então isso me gera assim uma motivação muito importante para continuar e para seguir vencendo os desafios. Hoje em dia, a nossa família vive do meu trabalho e isso também é algo que eu tenho muito orgulho de ter conseguido isso. Era um sonho desde o começo, embora eu tenha demorado para monetizar meu trabalho. Mais do que eu deveria, eu demorei mais do que eu deveria por falta de conhecimento, por falta de alguém para me conduzir, mas hoje em dia nós vivemos disso, isso me dá realmente muito orgulho, então isso me motiva também a continuar, sem contar o feedback das pessoas, as mensagens que eu recebo, não só de pais e mães, mas de avós, de tios, de professoras, de irmãos mais velhos, de pessoas que nem filhos têm, de adolescentes. Então, o carinho que eu recebo, ele é infinitamente maior do que as críticas destrutivas, do que comentários maldosos. E sim, isso faz a diferença, sabe? Ter esse feedback das pessoas, saber que a gente está sendo útil, principalmente os relatos, esses eu amo, principalmente os relatos de pessoas que educavam de uma forma desrespeitosa, que batiam nas crianças, gritavam, castigavam, que depois que conheceram o meu trabalho, mudaram sua visão sobre a infância e se comprometem em educar as crianças de forma respeitosa. Isso é tudo para mim. Está muito feliz que você está aqui com a gente, que você assistiu esse documentário. E agora a gente vai abrir as vagas para a nossa mentoria, O Caminho das Pedras. A mentoria O Caminho das Pedras é um encontro mesmo, assim, sabe? Que eu e a Maia queremos te oferecer para a gente te dar as mãos, né? Um percurso juntas para a gente te mostrar esse caminho das pedras. Não é à toa esse nome, né? A gente sente que se a gente tivesse mais suporte, que se a gente tivesse pessoas que literalmente pegam na nossa mão e nos mostram, olha, vai por esse caminho aqui, experimenta esse outro, tenta esse outro, que algumas coisas aí na nossa carreira poderiam ter sido mais leves e mais fluidas. Então a gente quer oferecer isso para você. A gente sabe que as formações, elas são incríveis e que elas trazem um embasamento teórico para a gente levar esse conhecimento para as famílias, que é extremamente importante. Porém, quando a gente sai da formação, nem sempre a gente se sente preparado para levar esse conteúdo, mas é no sentido preparado, no sentido de como que eu começo, que tipo de post eu faço, né? Que curso eu vou lançar primeiro? É do caminho, né? Agora eu chego na portinha desse caminho aqui com um conhecimento que eu acredito, que eu tento viver na minha casa. E agora, como é que eu vou levar esse conhecimento para as pessoas? Aí você vai encontrar com a Mariana Lacerda, com a Maia Eigman, no seu caminho para te ajudar nesse percurso. O valor da nossa mentoria é R$ 2.997, mas quem tiver com a gente no grupo do Telegram vai receber um link com desconto de R$ 500.
Então a mentoria vai para 2.497 e você pode parcelar de 12 vezes no cartão ou pagar à vista no cartão, por Pix ou PayPal e boleto. A gente quer facilitar a sua vida para você estar junto com a gente. Como que vai funcionar a nossa mentoria? A gente vai ter 12 encontros ao vivo, um por semana, sempre nas quartas-feiras, de 8h30 da noite até às 10. E nesses encontros a gente sempre cria um espaço para você tirar dúvidas, para você pedir socorro, pedir ajuda para o que você estiver precisando naquele momento e para a gente discutir o tema daquele encontro. Cada encontro vai fazer parte de grandes temas que eu vou compartilhar com você. Tô até com a minha colinha aqui, ó. A gente vai falar sobre gestão de marca e marketing digital, que é um conteúdo importantíssimo, né? Sei que todo mundo fica bastante ansioso para entender melhor como fazer essa comunicação do seu conteúdo e dos seus produtos. Outro tema, empreendedorismo e sagrado feminino, para a gente se fortalecer nesse caminho, principalmente a partir da nossa essência feminina, confiando, né, na nossa essência, nos nossos ciclos. Vocês vão ver que diferença que vai fazer para vocês ter esse conhecimento. Outro tema, como vencer a autossabotagem e a procrastinação. A gente sabe pela nossa própria experiência e pelo que a gente escuta das pessoas, né, dos outros profissionais compartilhando com a gente, que a procrastinação e a autossabotagem é uma grande pedra no nosso caminho como educadores parentais. E eu e a Maia queremos te ajudar a tirar essa pedra do seu caminho. Também vamos falar sobre a compreensão do impacto do estresse tóxico, das experiências adversas e dos traumas na vida das crianças, na vida das famílias. A gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema para você ampliar aí também o seu repertório de conteúdo como educador parental. E por último, a gente vai ter exercícios e atividades práticas, tanto individuais quanto em grupo. Eu e a Maia estamos preparando com muito carinho várias ideias, várias possibilidades de trabalho para vocês colocarem em prática aquilo que a gente estiver conversando ali nos encontros semanais da mentoria. E todos os encontros ficarão gravados, então se você não puder participar de algum encontro ao vivo, não tem problema nenhum. Você acessa o encontro na nossa plataforma, assiste lá e qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira compartilhar, nós também vamos ter o nosso grupo de WhatsApp. O nosso acompanhamento, a nossa participação no grupo do WhatsApp é contínua, é diária. Então eu e a Maia nos dedicamos diariamente durante esse período de 3 meses, né, para essa mentoria, para acompanhar vocês, para tirar todas as dúvidas. Então o grupo do WhatsApp também é um grande suporte para vocês nesse momento, para quem estiver com a gente na mentoria, não vai ficar perdido, não vai ficar sozinho, né? Vai estar aí de mãos dadas com a gente mesmo, para tirar as pedras que precisar tirar do seu caminho, para você crescer, para você se desenvolver e se encorajar a levar a sua mensagem para o mundo. Se você está assistindo esse vídeo pelo link que chegou no grupo do Telegram, joia, lá você já vai encontrar, se não encontrar agora, daqui a pouquinho, o link para sua inscrição na mentoria com o desconto de R$500. Se você não está lá no nosso grupo do Telegram, corre que ainda dá tempo. Clica no link que está na bio, meu ou da Maia, e aí você vai lá para o grupo do Telegram para garantir o seu desconto de R$500 na nossa mentoria. Durante hoje, amanhã e quinta-feira, dia 17, nós duas vamos estar disponíveis para tirar qualquer dúvida que você tiver sobre a mentoria no grupo do Telegram. E as inscrições para a mentoria vão se encerrar na quinta-feira, dia 17, à meia-noite. Então, corre, aproveita essa oportunidade, tá muito incrível, tá muito lindo esse projeto, a gente ama fazer essa mentoria e a gente quer muito ter você com a gente lá.